Oi, gente. Vamos aqui na sequência, então. A gente vai seguir nas videoaulas que estão relacionadas ao laboratório dessa semana, laboratório 6, que é uma introdução à programação concorrente em Java, tá? Então, basicamente, eu tenho aqui 3 códigos de exemplo para ilustrar, já prontos, tá? A gente só vai dar uma olhada aqui na sintaxe, como funciona, e o roteiro que acompanha o lab, ele está todo detalhado, então as coisas que eu vou fazer aqui no roteiro, elas estão descritas, vocês vão poder reproduzir, seguir no roteiro, e é importante que vocês façam, né, executem, peguem o código, executem mais de uma vez, façam alterações, para poder se entender aqui com as sintaxes de Java para programação concorrente, e depois poder fazer os próprios programas de vocês. Então, os 2 primeiros programas são 2 formas diferentes de eu criar threads dentro de um programa Java, então estou chamando de Hello World, o outro de Olá Mundo, os 2 basicamente têm só esse intuito de criar basicamente um programa Java que tenha lá dentro mais de um fluxo de execução e exibir uma mensagem, cada fluxo vai exibir uma mensagem na tela e terminar, tá? Então, nesse primeiro exemplo, eu vou mostrar uma forma de fazer isso, tá? Que é usando a interface Runnable e a classe Thread. Na segunda forma, eu vou usar diretamente a classe Thread fazendo herança dela. Por que eu falo essa primeira forma, que é usando a interface Runnable? Porque Java não tem herança múltipla, né? Tem só herança simples. Então, eu só consigo herdar de uma classe. Então, se eu gastar já a minha herança com thread, eu não posso gastar a herança com outra coisa que talvez a minha aplicação precise. Então, eu uso o recurso aqui de né, uma herança múltipla disfarçada, que vai ser essa dizer que a minha classe implementa uma interface, né? Então, quando eu digo que a minha classe Hello implementa a interface Runnable, eu estou pegando as funções que essa classe, que essa interface define e obrigando-me a implementar essas funções. E aí, depois, a gente vai, então, de fato, criar a thread, né? Criando instâncias da classe thread, passando essa instância da minha classe Hello como argumento, tá? Bom, é isso que eu vou falar aqui. Devo dizer a vocês que eu não sou nada expert em Java, né, sei muito pouco, muito básico de Java, assim, eu me lembro, né, uso muito pouco Java, então me lembro das coisas mais básicas, né, certamente vocês devem estar mais aí, experientes e mais antenados com os recursos de Java, então eu vou mostrar as coisas bem simples mesmo, qualquer incremento que vocês queiram fazer, qualquer sofisticação, claro, fiquem extremamente à vontade. Então, eu tenho aqui uma classe, eu vou implementar a classe Hello, que é a classe que, dentro dela, eu vou colocar a função principal para mim, que é essa função que as threads vão executar. Como é que eu tenho que fazer isso? A função, o método que uma thread Java executa, tem que ser um método run, tá? Tem que estar dentro de um método da interface runnable, que se chama run. Então, por isso eu implemento o Runnable, para eu poder ter acesso a esse método. O que esse método faz, o que ele é diferente, que ele é um método que a gente, na verdade, nunca chama. Quem chama é o sistema, é o runtime. E chama exatamente quando uma thread é escalonada para executar, o que ele vai executar da thread? O que está no método run. Então, esse método run é como se fosse aquela função que a gente passa para a pthread create lá em C. Só que aqui ele está definido que ele tem que ser sempre esse nome. A assinatura dele é assim fixa também, né, o mais genérica possível, e eu tenho que, então, ter acesso a esse método de algum jeito, aqui via interface Runnable, da outra forma a gente vai fazer herança direta da biblioteca da classe thread, tá? E lá dentro desse método, de um jeito ou do outro, botar o conteúdo, o código que eu quero que a thread implemente, e claro, ela pode a partir daqui chamar outros métodos, criar instâncias de classe, etc, e enfim, o que a thread tiver que fazer. Quando esse método termina o que a thread precisa fazer e ela é encerrada, tá? Então, aqui eu estou fazendo essa classe que implementa o Runnable. O que a minha thread vai fazer é simplesmente imprimir uma mensagem. Então, essa mensagem está sendo passada para o construtor dessa classe e guardada no meu atributo, que é o único atributo aqui, message. Ok? A segunda classe que eu tenho aqui é a classe que implementa o método main, né, para eu poder conseguir fazer esse meu código Java virar um programa, né? Então, eu tenho aqui a assinatura da main, que é default, e essa minha classe com o mesmo nome do meu arquivo, tá? E eu tenho, então, aqui uma variável estática, que é o número de elementos, n, que é o número de threads que eu vou criar 10 threads, e a primeira coisa, então, eu crio aqui um vetor para guardar objetos do tipo thread. Então, vou criar um vetor de n posições. É um vetor
de n posições, que vai guardar objetos da classe thread. O passo seguinte, o passo 2, é um passo central aqui, que eu estou dizendo que eu transformo o meu objeto runnable em thread. De que forma? Bom, faço um loop aqui para poder criar as minhas 10 threads, tá? E gero aqui a frase que eu quero que cada thread imprima, a thread vai variar de acordo com o identificador que eu estou usando aqui, o i, né? Essa mensagem é só uma mensagem de log, e aí aqui é a parte central, né, em que eu estou, para cada elemento daquele meu vetor de threads, eu estou dando um new na classe thread, ou seja, criando uma nova instância da classe thread. Isso é basicamente o que eu preciso fazer, criar uma nova instância da classe thread, ou de qualquer classe que herde de thread. Quando eu faço isso, eu estou criando uma nova thread em Java, estou criando um novo fluxo de execução. New thread, ou new em qualquer classe que herda de thread está criando uma nova thread em Java, né? Digamos, simples assim, a gente pode dizer, né? Só que nesse caso, né, eu simplesmente criar uma instância de thread, aqui nesse caso eu não estou herdando diretamente, estou criando uma instância, nesse caso eu tenho que passar como argumento para o meu construtor, eu vou ter que usar o construtor lá de thread, que recebe como argumento um objeto runnable. E aí, então, eu estou dando um new, estou criando uma instância da minha classe definida lá em cima, hello, passando como argumento para o construtor a mensagem que aquela thread vai imprimir, certo? Então, eu estou criando uma instância de thread, quando eu crio uma instância de thread, eu preciso passar como argumento para ela uma interface, um objeto que implementa runnable, para ter o método run, que é o método que a thread vai executar. Então, uma classe que tem a interface run é minha classe hello, e ela recebe como argumento a mensagem. Então, o método run vai imprimir essa mensagem como eu defini lá em cima. Criada a thread, eu tenho necessariamente um terceiro passo, aí diferente de pthread, em que eu tenho que explicitamente dizer, olha, pode iniciar essa thread. Então, Java divide em 2 passos. Um passo que cria, que é quando eu crio as instâncias de thread, ou de classe que herda de thread, passo o objeto runnable, como fizemos aqui, e aí nesse ponto as threads estão apenas criadas, eu apenas criei instâncias, estão lá meus objetos, eles não estão disputando CPU. Só depois que eu fizer start, e aí o método start é um método previsto na classe thread, né, então aqui as minhas threads que foram criadas aqui, os meus objetos, então podem chamar start, então aí sim, uma vez que a thread chamou start, ela pode então agora está apta para ser escalonada para execução. Então, aqui em Java, a gente divide em 2 passos, um passo que cria e um passo que inicializa, de fato, põe a thread em estado de ser escalonada para execução, tá? Bom, e aí o passo 4 eu vou mostrar depois, que é o passo que faz para eu esperar todas terminarem. Mas eu vou primeiro executar essa versão, que seria uma versão mais básica, que eu vou criar as threads, elas vão imprimir e vão terminar. A main aqui, que seria, né, essa função main, assim que ela cria as threads, ela está seguindo, imprimindo aqui, terminou e terminando. Não tem nenhuma necessidade de eu chamar, né, exit aqui, para o programa não terminar antes das threads terminarem, porque Java já garante isso, ele só vai terminar o programa quando todos os fluxos de execução internos terminarem. Então, se eu executar esse código, eu vou ver as threads sendo iniciadas, imprimirem a sua mensagem e terminando em ordem, se eu executo mais de uma vez, vou ver ela em ordem diferente, e vou ver a thread main terminando também em ordens distintas, tá? Isso que eu quero observar aqui. Então, eu vou aqui para uma outra aba, eu estou no shell, no terminal, na linha de comando. Aí, para quem vai usar shell, experimentar com shell, é a forma como a gente faz no lab, quando a gente está no presencial, eu gosto de usar o shell, para não ficar dependente de nenhum ambiente de execução. E aí, Java é simples, uma vez que eu tenho a máquina virtual de Java instalada, eu posso usar o comando javac, que é o comando que vai gerar o bytecode Java, tá? Então, eu chamo javac do meu arquivo .java, que é o hello thread, ele vai gerar o bytecode, né? Se tudo der certo, se não tiver nenhum erro de compilação. Tudo deu certo, então se eu fizer um ls aqui, eu tenho outros exemplos aqui, mas apareceu, ó, aqui eu compilei esse arquivo tem 2 classes definidas lá dentro. Então, olha, ele cria um hello.class com o nome da classe hello e outro hello_thread.class, que é o nome da segunda classe que eu tenho lá dentro do meu código, onde está o método main, né? O Java é interpretado, como vocês sabem, então ele cria esse bytecode, a execução é do bytecode. Então, para executar agora, eu vou fazer Java, é o segundo comando, javac para compilar, Java para executar, eu executo a classe que tem o método main, que é o hello thread, né?
Basta eu botar assim, não precisa botar o ponto class, e aí ele já executa, tá? Então no terminal, no shell, consigo executar Java sem problema nenhum. Repara aqui então uma primeira execução, tem aqui todas as threads foram criadas, e aí as threads já começaram a disparar, olha, a thread 0, a thread 1, ficou bem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas aí a main, ó, terminou e depois veio a 8 e a 9. Se eu executo de novo, já mudou aqui a ordem, todas foram criadas, e a 1 executou primeiro, depois a 0, 2, 3, 4, aí veio a 6, a 7, depois lá na frente a 5, a 8, aí a main terminou, depois veio a 9, tá? Então a gente pode observar aqui ordens distintas de execução das threads, incluindo a main terminando aí junto com as threads, no meio das threads, tá? Se eu venho aqui e volto para o passo 4, vou tirar aqui o comentário, e aí a gente executa o passo 4, ele nem sempre é necessário, mas toda vez que eu quero esperar que todas as threads terminem para imprimir algum resultado na tela, como a gente viu, né, essa necessidade de aparecer em vários dos problemas que a gente implementou lá em Pthread, eu tenho aqui em Java também uma função de join. Essa função também é uma função que é definida na classe thread, então eu chamo join como um método de todo objeto que é uma instância da classe thread, tá? Então eu faço aqui um loop, chamo threads.join, e vai acontecer a mesma história. Aqui o fluxo principal vai ficar parado até que aquela thread específica termine. Se ela terminar, se outra thread terminar na frente, ela continua aqui, quando fizer o join para aquela que já terminou, ela já vai completar o join diretamente, imediatamente, isso fica sinalizado lá no sistema, e aí agora eu impus uma ordem para a thread main só consegue terminar depois que todas as outras terminarem. Então aquela frase de terminou vai aparecer sempre por último. Compilo novamente, tem que gerar o bytecode de novo, deixa eu dar um clear aqui, não, vou executar aqui mesmo. E aí faço Java de novo, agora estou vendo terminou sempre lá, a ordem das threads coincidentemente não tá, não, 0, 1, 2, 3, o 5, 4 veio depois, aqui já mudou, né, a ordem das threads está mudando um pouquinho, mas a main está sempre terminando depois de todas as outras com join, tá certo? Então aqui a gente já tem o nosso Hello World em Java. Deixa eu já mostrar o segundo, que é o olá thread.java, que nada mais é que um segundo jeito de fazer o Hello World. Então aqui o que acontece? Eu, de novo, tenho duas classes, uma classe onde está o método main, que cria as threads, dispara as threads e faz o join, né? Basicamente, essa classe lá, thread, define quantas threads eu vou criar. Então, de novo, aloca um vetor para guardar objetos do tipo thread, e aí ela faz o passo 2, cria as threads, depois o passo 3, que chama, dispara todas as threads para executarem, e o passo 4, que faz o join, igualzinho ao anterior. O que mudou é que aí eu estou usando a herança agora, explicitamente, e aí dizendo que a classe olá, que é a classe onde vai estar o run, que a thread vai executar, ela estende diretamente thread. Então, eu faço uma herança direta aqui a thread, ao invés de implementar runnable. E aí eu tenho a mesma história, vou criar minhas variáveis internas, estou deixando elas aqui privates para ficarem protegidas, o construtor que está recebendo a mensagem, e aí o run, que é igualzinho ao anterior, só que agora eu consigo implementá-lo aqui porque ele é definido na classe thread, então eu tenho que necessariamente implementá-lo e ele está pré-definido com essa assinatura, tá? Toda vez que eu instancio a classe, quer dizer, que eu estendo a classe thread, eu sou obrigado a implementar o método run. Eu tenho que implementar o método run, mas como eu falei, eu nunca chamo o método run, é o runtime que vai chamar. O que eu chamo são os outros métodos. Chamo start, que eu não implementei, mas já está disponível, chamo join, que eu não implementei, mas está disponível, para toda instância da classe thread, tá? Então, aqui, cria do mesmo jeito, a diferença aqui no momento em que eu estou criando as threads é que eu vou dar diretamente new na minha instância passando o meu argumento, né? Não preciso dar new e passar um outro objeto runnable, né? Criar a instância da thread e criar uma instância de runnable. Eu estou diretamente criando uma instância de olá. Como o olá herda de threads, tem de thread, quando eu faço isso, eu estou criando uma thread, estou criando um novo fluxo de execução, tá? Guardando o identificador dele aqui no meu vetor, e aí, a partir, né, guardando a instância, né, na verdade, aqui no meu vetor, e com essa instância eu consigo dar o start para que aquela thread fique disponível para executar para o sistema operacional, fazer o join para esperar o seu término e assim terminar, tá?
Se eu venho aqui e compilo, deixa eu dar um clear agora, vou então fazer um java-c do meu novo código, que é o olá thread. Então ele vai gerar o bytecode, se eu olhar aqui agora eu tenho vários .class, então passou a ter um olá.class e um olá_thread.class, tá? E então eu vou fazer java de olá thread, que é a classe que tem o main. Aqui ficou mais enxutinho, porque eu tirei algumas mensagens, tirei as mensagens de log e deixei só a mensagem de impressão das threads e da main. Como eu estou usando o join aqui, eu estou sempre vendo o terminou no final, necessariamente. A ordem das threads eu estou vendo mudar, né? Começou com 0, depois começou com 1, e aí é aquela história que a gente já conhece, a ordem que elas executam. Pode até variar pouco, aqui no meu caso está variando bem pouco, mas uma vez que eu dou start, todas as threads estão aptas a executar, não tem mais controle de quem vai executar quando, tá? Até que elas terminem. Ok? Muito bem. Vou encerrar aqui e volto na sequência com o terceiro exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês. Tchau, tchau.